Olá a todos, em mais um episódio de Viajar sem sair de casa. Hoje vamos até ao Vietnã, mais concretamente até Ninh Binh. Ninh Binh é considerada a Long Bay terrestre. É um sítio cheio de natureza, cheio de campos de arroz e certamente é um sítio que eu acho que não há muita gente a colocar nos seus itinerários, mas eu acho que erradamente, porque tem muita natureza, muitos sítios lindos para visitar. Venham comigo descobrir alguns deles. Se forem até lá, eu recomendo que alugem uma moto ou uma scooter, mas também podem fazer alguns dos trajetos, alguns dos caminhos de bicicleta. Sem dúvida eu acho que a moto é a melhor opção, até porque é bastante barato alugar e não é, tem muitas zonas em que quase não vêem trânsito, ou seja, não é aquela maluqueira que se costuma ver, por exemplo, em cidades como Hanoi ou Ho Chi Minh, que tem muito trânsito, muita confusão. Aqui conseguem andar durante vários quilómetros sem verem mais do que 3 ou 4 motas e normalmente até são turistas, sinceramente. Um dos sítios que eu mais gostei em Ninh Binh foi as Mua Caves. Temos que subir quase, creio que eram 470 degraus, mas as vistas são incríveis, tem um dragão no topo. Eu vou-vos mostrar aqui algumas imagens. O sítio é muito bonito, tem que se pagar um valor quase simbólico para as ir ver e também, por exemplo, a moto também pagou, mas eu creio que na altura pagámos uns 30, 40 cêntimos, por isso é um valor bastante simbólico. Aqui acabei por conhecer duas raparigas alemãs que estavam a viajar pelo Sudeste Asiático durante um ano, que eu acho que é incrível. Elas estudaram até o 12º ano e depois estiveram sempre a fazer pequenos trabalhos para conseguirem viajar. Fizeram o Gap Year, que em países como a Alemanha é muito comum, e então aproveitaram esse ano para viajar, para conhecer outras pessoas, para aproveitarem da melhor forma antes de começarem a faculdade. Para Ninh Binh também há muita gente que faz os passeios de barco até Trang An. Os passeios acredito que sejam muito bonitos, eu acabei por não os ir fazer, porque li algumas coisas muito negativas na internet e acabei por falar com algumas pessoas no local que me confirmaram algumas desses meus receios. Infelizmente existe tudo, como aquilo é um sítio maioritariamente turístico, existe quase, eu não queria dizer uma máfia, mas acaba por ser um pouco desse sentimento de nos estarem sempre a enganar. Então, inclusive essas colegas que conheci, essas alemãs, elas foram vítimas dessa tal fraude, que consistia em que vocês entravam no barco, acordavam um preço, depois iam até um determinado sítio, entretanto aparecia um outro barco a vender coisas, comida e assim. Normalmente as mulheres é que navegavam os barcos e começavam a fazer aquele quase choradinho a dizer que era para comprarem algumas coisas, para ajudar e tudo mais, e inclusive havia pessoas que compravam, mas depois quando chegava a uma parte elas simplesmente paravam de remar e diziam que só continuavam se vocês lhes pagassem mais dinheiro. E muitas vezes estamos a falar que, imaginemos, acordavam um valor 5 euros por pessoa e nesse momento, quando chegavam ao rio e elas paravam, elas já estavam a pedir, por exemplo, 20 euros. O que acaba por não ser muito dinheiro. A questão não é ser muito ou pouco dinheiro, claro que para nós se calhar é menos e para elas é um valor muito grande, mas a questão é o tal de enganar, é dizer que é este valor e depois as pessoas sentem-se numa situação: não vou ficar aqui no meio do rio, não me vou atirar, não vou a nado até ao sítio do ponto de partida, por isso toda a gente acabava por pagar. Mas eu senti, talvez essa foi das partes mais negativas que eu senti em relação a este local, é que estavam constantemente a tentar enganar os turistas. Por exemplo, se tirassem uma fotografia, parece que quase no imediato vinham pedir dinheiro, mesmo que fosse uma fotografia a uma árvore, por exemplo. Não estamos a falar de fotografias de pessoas, nem animais. Havia sempre essa questão, a estarem a insistir muito para comprarem as peças de bijuteria ou artesanato que tenham feito. Senti um pouco isso. Por exemplo, mais afastado do centro mais turístico, já não sentia isso. Por exemplo, no hostel onde fiquei, a senhora era tão simpática que até chegava a um ponto em que a pessoa duvidava um bocadinho por termos tantas outras pessoas que eram simpáticas, mas que estavam sempre à espera de alguém troca. Então a senhora do hostel fica um pouco a pensar se seria mesmo uma simpatia natural, e acabou por ser até ao fim, sempre com a mesma simpatia. Por isso nem todas as pessoas, não podemos julgar toda uma cidade ou uma região com base em algumas pessoas menos corretas.
Mas é também um sítio incrível, caso vocês queiram ver as plantações de arroz. Eu não cheguei a ir até Sapa, que é mais a norte do Vietnã, onde há as maiores plantações de arroz, mas esta zona também tem umas plantações de arroz riquíssimas, em que podem simplesmente parar a moto ou a bicicleta e tirar fotografias, inclusive tem alguns trilhos que possam fazer de bicicleta ou de moto, mesmo no meio dos campos, e é incrível. Eu acho que é daquelas experiências, inclusive cá em Portugal também temos muita zona de arrozais que são muito bonitos. O que eu digo que lá é incrível e é muito bonito porque temos os arrozais e depois temos todas as montanhas, a envolvência do verde das montanhas, do rio, é muito bonito. Eu acho que vale muito a pena a viagem, mesmo com estas coisas menos positivas, eu acho que vale sempre a pena. Espero que tenham gostado desta viagem curta até ao Vietnã. O próximo destino ainda estou a pensar qual será. Vão dando sugestões, são sempre bem-vindas. Muito obrigada por estarem desse lado. Agradeço que comentem, que partilhem. Obrigada por estarem desse lado. Fiquem bem, fiquem em casa. Adeus.